Olá a todas e todas, fazendo esse vídeo aqui que 1º de dezembro de 2025, né, é o dia de luta mundial contra o vírus do HIV/AIDS, mas eu acho que assim é mais uma alusão, né, e um reforço sobre a importância da conscientização sobre o HIV/AIDS. Porque luta nós lutamos todos os dias, né? Nós que somos da área de saúde, movimentos sociais, ativistas, é uma luta diária. E apesar, né, de todas as lutas que travamos, trabalho que fazemos para melhorar a questão da prevenção, de tudo, né? Infelizmente, ainda temos casos de novas infecções pelo vírus do HIV. Nós temos vários recursos hoje. O HIV é hoje uma doença clinicamente facilmente manejável e controlável, né? Mas nós temos aí, que é muito divulgado, né, a mandala da prevenção, PEP, PrEP, a distribuição de preservativos totalmente gratuitos, gel lubrificante pelo SUS, né? Todo o tratamento é gratuito e, infelizmente, temos sempre novos casos. Mas o que eu queria frisar bem aqui é que nós temos também taxas de interrupção de tratamento. Que é interrupção de tratamento, né? A pessoa por algum motivo deixa de fazer o tratamento, mas essa interrupção eu tenho feito bastante levantamento sobre isso, e eles são basicamente sobre 3 pilares, né? Eu gostaria de frisar muito isso para quem estiver me vendo, ou autoridades de saúde do Brasil afora, porque a interrupção de tratamento são basicamente 3 pilares. Primeiro, saúde mental. Segundo, tá, o uso de drogas, né, e outras substâncias. E a terceira, é a insegurança alimentar, né? Então, assim, a insegurança alimentar, tá, pode ser resolvida muito facilmente em pequenos municípios, né? Já teve uma experiência exitosa aí em um município, né, foi até na Bahia, que eu ajudei a implementar isso. Então, o município libera uma cesta básica para pessoas em vulnerabilidade e que estejam com o tratamento em dia, né? Uma outra coisa também, que nem nós temos lá no SEI, no Centro Especializado de Saúde, que muitas pessoas não têm acesso e não têm conhecimento dos seus direitos, né? Então, muitas pessoas lá no SEI têm conseguido LOAS, BPC, ou até mesmo aposentadoria, caso elas trabalhem de carteira assinada. Eu vou explicar o que é o SEI. O SEI é um centro especializado em infectologia, que funciona aqui no Rio de Janeiro, com uma equipe multidisciplinar. Além de tudo, corpo clínico, né? Nós temos uma advogada, nós temos uma psicóloga e uma assistente social. Então, muitas pessoas que chegam lá, elas desconhecem seus direitos, né? E isso também é muito importante de ser orientado, isso a nível de Brasil, né? Que acaba até mesmo com a questão da saúde mental, né? Porque às vezes a pessoa não tem o que comer, ela fica abalada mentalmente, né? Psicologicamente, entra em depressão, interrompe o tratamento, tá? Então, assim, a grande maioria dos casos, as pessoas interrompem o tratamento, não é pela vontade delas, são pelas circunstâncias que as rodeiam. E tão importante quanto a prevenção, a divulgação da prevenção, a oferta da prevenção, né, dos insumos, da profilaxia pré e pós-exposição,
é uma coisa assim que eu acho que seria bem interessante de focar, e esse é meu foco também aqui. As pessoas não falam como é se viver com o vírus do HIV hoje, né? Como vivem as pessoas com o vírus do HIV, porque ela tem uma diferença muito grande, né? De você conviver com vírus e AIDS. AIDS é a doença, né? Quando a pessoa desenvolve AIDS, e geralmente hoje só se desenvolve AIDS quando a pessoa não faz a testagem, que é muito importante as pessoas se testarem, né? E ela descobre já com a doença manifestada, né? Mas também é facilmente reversível com a entrada das medicações, né? Com uma equipe especializada. Então, assim, mas como é viver hoje, né? Eu sou soro positivo há 25 anos, tenho uma vida totalmente normal, né? Mas essas informações não chegam à população, né? Quando se falar, tem muito preconceito, né? Tem preconceito? Tem. Mas a grande maioria dos casos, as pessoas não sabem como é viver com o vírus do HIV. Elas não sabem. Tá, eu tô falando isso, gente, é porque eu pego Uber e tal, e entro no assunto com as pessoas, e as pessoas ficam abismadas que quando eu falo, olha, a pessoa toma um comprimido por dia, dois, ela tem a vida normal, ela não transmite o vírus. Há casos e casos e casos de casais soro diferentes, que é quando um tem o vírus, né, e outro não, tem uma vida completamente normal, tem filhos sem o vírus, e a pessoa em tratamento ela não transmite o vírus. Isso é cientificamente comprovado. Então, quando eu falo com as pessoas, né, elas se assustam. Eu não sabia que era assim, né? E assim, nós vamos derrubando o preconceito, o estigma. Porque eu não posso culpar essas pessoas, porque a informação não chega diretamente a elas, assim, né? Pelas pelas grandes mídias. E as pessoas temem o que elas desconhecem, né? Eu vou citar um caso, né? De uma pessoa, né? Que eu estou namorando e começamos a conversar, ela sou diferente. E quando eu falei para ela o que era o HIV hoje, ela falou, gente, é só isso, né? Então, isso é uma bandeira que eu sempre levantei ao longo desses anos todos, da informação à população. Não só de como se prevenir, né, que isso tem bastante, né, essas informações nas grandes mídias e tal, mas também o que se é viver com o vírus do HIV hoje, que não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu conheço pessoas que nunca fizeram o teste por ter medo do resultado. E eu conversando com as pessoas resolveram se testar. Mas tem muita gente que não faz o teste porque tem medo de saber o resultado. Mas por quê? Porque elas ainda estão com a cabeça na década de 80, 90, né? E a tecnologia avançou muito, né? Então as questões clínicas avançaram muito. Então eu acho que devemos e temos que divulgar essas informações para a população, até mesmo para elas terem coragem e fazerem o teste, né? Então, eles ainda têm na cabeça que se toma 20 comprimidos por dia, 30, que nós chamamos de coquetel, né? Ó, um coquetel, né? Então, ninguém sabe que é um comprimidinho por dia, dois, enfim. Né? Mas então é isso, gente. Esse ano também foi um ano legal, foi um ano muito bacana, eu trabalhei bastante, né? A última pessoa que ficou pendente também de receber a aposentadoria de volta recebeu. Então, eu dei por encerrado o trabalho da Lei 13.847 esse ano, né? Que começou em 2017 e dei por encerrado esse ano, né? Que é a Lei Renato da Mata. E agradeço a todos aí, todos que me acompanham, que torcem por mim, né? E agradeço também o prefeito Eduardo Paes, o secretário Daniel Soares, que dão o maior apoio nas questões, tá, do HIV AIDS, né?
Eu estou falando do HIV/AIDS porque é a minha área, tá? Mas a saúde no município deu um salto significativo em qualidade, né? E eu tenho a agradecer muito isso ao secretário Sorange e ao prefeito que sempre apoiou a questão do HIV/AIDS, né? Então, um bom dezembro a todos, todas, um ótimo Natal, um bom ano novo, né? E que todos nós, né, tenhamos um ótimo final de ano e um ótimo início de 2026. Muito obrigado, gente, e eu vou colocar aqui também a minha biografia embaixo, né, aqui no YouTube, feita pelo chat GTP, pela inteligência artificial que eu pedi, a minha biografia, eu vou colocar para quem tiver curiosidade aí, dar uma olhada, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.